conhecido da igreja, até mesmo aqueles que não têm uma caminhada cristã, citam a mulher samaritana na beira do poço. Mas o Espírito Santo, nesses dias, tem me inspirado acerca dessa mensagem numa ótica diferente. E eu queria trabalhar com os irmãos justamente isso. Em que lugar você está? Entre o poço e a fonte. E essa mensagem vai nos dar, irmãos, um direcionamento. Vai estimular a você e eu decidirmos. Por quê? Se nós formos reparar a sociedade que nós estamos, com a ótica da Bíblia, nós não estamos bem. Porque o que vai definir, irmãos, uma igreja está bem, não é se ela está lotada de pessoas, se ela vai ter acesso à mídia, às redes sociais, se ela vai ter muito dinheiro ou pouco dinheiro. O que vai definir se uma igreja está bem é se a sua caminhada estiver de comum acordo com a palavra de Deus. Nós vivemos uma geração, irmãos, que se tem tudo nas igrejas. É pecado ter, pastor? Não. Nós precisamos ter o conforto, não é pecado ter conforto. Mas ter conforto sem ter presença é estar entre o poço e a fonte, é estar em cima do muro, é estar no meio do caminho, é estar sem rumo. E é justamente o versículo 14 que vai trazer para nós este confronto. A água que você beber desse poço vai te saciar momentaneamente a sede, mas a água que eu vou dar para você beber é água da vida, vem da fonte, do trono dos céus, e vai saciar a tua sede e vai te fazer vivo por toda a eternidade. E aí eu fui pesquisar, irmãos. A fonte tem algumas características que é muito interessante. A fonte, ela brota do solo, principalmente em lugares montanhosos. Raramente existem mananciais de águas em planícies. Tem alguns, mas a grande maioria das fontes e que fazem a formação de grandes rios, elas são formadas, as suas nascentes, no alto das montanhas. E aí o Espírito Santo, irmãos, gera em mim, e eu vou andar, porque o tempo desespera. A primeira coisa que eu posso destacar aqui, irmãos, é que o Senhor, Ele trata com a mulher samaritana, mudando o olhar dela, mudando a ótica dela, irmãos. Porque quando eu olho para o poço, eu olho para a limitação, eu olho para baixo, eu olho para a minha realidade humana. Mas quando eu olho para Cristo, eu olho para a fonte, eu olho para o alto, eu olho para aquilo que é sobrenatural, eu olho para aquilo que é impossível, e o impossível é tratamento que Deus faz. Eu olho, irmãos, para a expectativa do céu. Eu deixo de viver o presente, eu deixo de olhar para a minha realidade, eu deixo de olhar para a minha luta, eu tiro o olhar do poço, mas eu olho para a fonte. Então a primeira coisa que você precisa guardar em teu coração, que entre o poço e a fonte, a primeira coisa que Jesus faz, Ele muda o olhar da mulher samaritana, Ele muda a ótica daquela mulher. E o Espírito Santo nesta manhã, nesse primeiro domingo de abril, Ele está falando contigo: muda a tua ótica, muda o teu olhar, muda a tua expectativa, muda as tuas perspectivas, muda o teu ambiente. É isso que Jesus vai fazer com aquela mulher. Enquanto eu olho para o poço, enquanto eu olho para aquela água, enquanto eu olho para aquela realidade, enquanto eu me prendo àquela situação, eu não consigo ter fonte de água viva. Mas quando eu olho para Jesus, a fonte começa a jorrar. Diga para o seu irmão: olha para Jesus, para a fonte começar a jorrar na tua vida. Salmos 46
esperança, a tua vitória não vem da terra, mas vem do céu, vem da fonte, vem de Jesus Cristo. Enquanto eu olho para a minha realidade, eu nunca vou avançar. E aí o Espírito Santo está falando comigo aqui. Sabe o que é olhar para a realidade hoje, irmãos? É eu ser parceiro da igreja, eu ser amigo da igreja, mas não tomar uma decisão por Cristo. Eu vou no culto, eu leio a Bíblia, eu ouço o hino, mas Deus está nos chamando para a decisão. Não tem como ser meia boca, irmãos. Não tem como ser pela metade. Porque quando eu olho para a fonte, quando eu mergulho nos rios de Deus, nas fontes que brotam do trono, tem que ter decisão, irmãos. Tem que mudar. A realidade tem que mudar. O caráter tem que mudar. As escolhas têm que mudar. A atitude tem que mudar. O pensamento tem que mudar. Porque o carpinteiro muda a nossa realidade. Ele conserta a madeira, ele apruma o que está fora, ele vai tirando o que não presta e te deixa na posição que ele quer. Quando o poço está realmente, irmãos, naquele ambiente como a samaritana estava, e quando eu olho para o poço, eu posso às vezes me dar mal. Eu estou numa região desértica, eu estou numa região, irmãos, que 50 graus é de dia, menos 30 à noite, e eu tenho às vezes, irmãos, uma escassez de água. E aí na escassez de água, a água fica saloma. Na parede do poço, quem tinha o bocão antigamente, né? Eu peguei o bocão também. Estou novinho, eu peguei o bocão. Dá lodo, né, irmão? Passa aquele bichinho que a gente não gosta. E às vezes quando tu jogava a caçamba, vinha até junto. Mas eu não sei o que acontecia, né, irmão? Que aquela água era boa, né? Que delícia dessa água, geladinha. Mas não pode acontecer isso, irmãos. Mesmo no poço artesiano, tubo de 100 metros, pequenininho, nem a mão às vezes entra. Braço da outra que é malhado, ele não entra. Mas até esse tem que fazer manutenção. Até esse sobe barro junto. Tem que ser limpo, não é assim? Então, irmãos, quando eu olho para o poço, às vezes eu vou ter água parada, água saloba, água com lodo, água com barata, com lacraia, com inseto, mas na fonte não se permite isso. Quando os rios de Deus correm, quando você navega nos rios de Deus, o lodo vai embora, os insetos vão embora, a água fica boa para beber, para tomar banho, para cozinhar, porque você decidiu navegar nos rios de Deus. Porque Deus vai mudando a nossa ótica, irmãos, para que possamos experimentar coisas grandes e firmes que nós não sabemos ainda. Então o Senhor te diz nesta manhã, nesse culto de ceia, pare de viver o poço e passe a viver a fonte. Foi isso que Jesus falou para aquela mulher. Se eu pudesse conjecturar para os dias de hoje, se eu pudesse traduzir, e a Bíblia vai nos chamar a atenção para isso, todos que estavam enfermos, todos que estavam oprimidos, né? No original, em alguns textos vai destacar isso, Jesus olhando para a mulher, olhando para o aleijado, olhando para o cego, né? Tendo-se movido de íntima compaixão. Não é assim os textos? Sabe o que significa isso? Olha para mim, levanta a cabeça. E você acha que para aquela mulher seria diferente? Que estava meio-dia tentando tirar água, no horário de alta temperatura, no horário que não queria ser visto e falar com ninguém, porque o poço era disputado entre samaritanos e israelitas. Ela foi no lugar, numa hora que ninguém estava, mas Jesus encontrou ela no ambiente, no horário e no lugar que nem ela imaginava. Você pode levantar suas mãos para receber? Não te preocupas, quando você tirar o seu olhar do poço e passar a olhar para a fonte, Ele vai te surpreender, Ele vai te encontrar no lugar que você nunca imaginava e vai fazer na tua vida uma transformação. Rios
Jesus olhando para aquela mulher, ele sentado de um lado, ela do outro, o poço no meio, e ele falando: olha para mim, não olha para o poço, olha para mim. Ele está te dizendo nesta manhã: olhe para mim. Apocalipse 22:1: e mostrou-me um rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. O rio está vivo, a água está jorrando, e eu quero dizer que esta água jorra sobre este lugar. Deus está realmente, irmãos, tratando a nossa existência. E eu vou te dizer, tem coisas que nem eu como pastor, eu entendo. Tem coisas que nem eu estou sabendo, porque ainda não foi revelado. Mas o Espírito Santo está falando comigo. Deus está falando comigo: filho, continua navegando no rio, porque dentro do processo eu vou te revelar. Dentro do processo eu vou manifestar minha presença. Dentro do processo você vai viver os planos que eu tenho sonhado para a tua história. Mas para isso, querido, tem que navegar no rio de Deus, tem que viver o processo. Quem não vive o processo não alcança o propósito. Quem não vive o processo não alcança o propósito. Você não entendeu? Quem não vive o processo não alcança o propósito. Quem não pula do barco e navega no oceano do Espírito não vai viver aquilo que o Senhor está prometendo na tua palavra. Eu quero mergulhar nesses rios de vida, rios de águas cristalinas que correm do trono de Deus e do Cordeiro. E quem é o Cordeiro? Jesus de Nazaré. Ele é o Cordeiro digno, capaz de abrir o livro e desatar os 7 selos. O Cordeiro subiu aos céus para preparar a morada para mim e para ti. Por isso o Senhor, como visitou a mulher samaritana, Ele visita essa igreja nesta manhã. Deixa de olhar para o poço e olha para a fonte, que é Jesus. Aleluia. Segunda coisa, quando eu olho para, irmãos, o poço, o tanque, eu vejo um homem sentado lá há 38 anos, paralítico, esperando o movimento das águas para que alguém pudesse colocar lá, porque existia um dito popular, existia um sincretismo, existia uma falácia no meio daquele povo, de que o anjo descia naquele povo e agitava as águas. Oh, meu Deus do céu! Quando das vezes, irmãos, estamos próximos da bênção e estamos com o olhar errado. Quando das vezes, irmãos, a fonte está sobre nós e nós queremos buscar no tanque do agitar das águas. Deus está falando comigo e contigo, está dentro de você. O rio está dentro de você. Você pode profetizar isso para o seu irmão. Ele está dentro de você. Enquanto aquele paralítico esperava 38 anos a água se agitar, o anjo vir, a fonte foi ao encontro dele, a presença de Jesus foi ao encontro dele, e Jesus olhou para aquele homem e perguntou para ele: o que tu queres que eu te faça? Deus está mudando a nossa ótica hoje aqui. Deus está mudando o nosso olhar hoje aqui. Você toma posse disso? Deus está mudando a nossa mentalidade. Nós não vamos esperar o agitar das águas, porque a fonte já está presente. A fonte já está presente. E a fonte te fala hoje: o que tu queres que eu te faça? Parece ser uma pergunta, irmãos, inconsistente. Parece que é uma pergunta que não tem cabimento. Claro que eu estou querendo ficar curado. Estou há 38 anos aqui, eu disse isso. Mas o Senhor quer que nós expressemos o que está em nosso coração. E isso é muito interessante, irmãos, porque isso é adoração, isso é louvor. Não é cantar hino, irmãos. E particularmente os hinos de hoje, cantam muito mais sobre mim, sobre o meu eu, sobre os meus desejos, do que a presença dele. Cantam muito mais sobre o que eu quero, sobre o que eu almejo,
do que pela glória dele, honra muito mais o papel do homem do que a presença dele, irmãos. E nós queremos, irmãos, entender isso. Quando Cristo pergunta para aquele homem: o que queres que eu te faça? Cristo estava querendo que ele declarasse com os seus lábios o que estava no íntimo do teu coração. Quando você adora o Senhor, quando você se prostra diante dele, e quando você declara a ele, você está declarando aquilo que está no íntimo do teu coração. E ele fala, Jesus fala para aquele homem: levanta-te, toma a tua cama e anda. O milagre está diante de nós. Eu só preciso tomar atitude diante do milagre. Ele poderia colocar aquele homem de pé, poderia mover as mãos e ele está de pé, mas ele não fez isso. Levanta-te, toma a tua cama e anda. O milagre é liberado, mas a atitude também tem que vir do ser humano. Diga você, irmão, levanta-te. Levanta-te. Para de olhar para o tanque que está há 38 anos esperando agitar das águas. A fonte se apresenta para você e diz: levanta-te. E quando a fonte manda, toda a paralisia desce rio abaixo, toda a enfermidade desce rio abaixo. Você toma posse disso? Tudo que não é de Deus vai batendo em retirada, porque quando a fonte ordena, quando o rio passa, leva tudo embora. E quando vem a calmaria, os peixes começam a brotar. Quando vem a calmaria, nós começamos a nos alegrar. Quando vem a calmaria, nós começamos a celebrar, porque a fonte de Deus passou, levou o que não presta embora, e agora só resta a alegria. O paralítico está de pé, nós estamos de pé, porque fomos encontrados pela fonte chamada Jesus. O que está em João capítulo 5, versículo 8, irmãos, é uma marca de Deus para a nossa história. Nós precisamos seguir a ordem da fonte e receber o milagre. O milagre daquele homem, daquele anônimo, não se fala o nome dele, se rotula como paralítico, não estava no agitar das águas, mas estava em Jesus, a fonte de água viva. Deus vai dar um basta na nossa espera. Você pode falar para o seu irmão: Deus vai dar um basta na sua espera, como deu um basta na espera daquele homem. Terceira coisa e última, diga graças a Deus. Aleluia. Quando eu olho para o poço, irmãos, eu vejo Isaac. Eu vejo Isaac desentulhando os poços para ter água nas terras que seu pai adquirira. A palavra do Senhor no livro de Gênesis vai falar acerca disso. Gênesis capítulo 26, 18 a 22, que Isaac vai desentulhar os poços. E o primeiro poço que ele desentulha e celebra, porque teve abundância de águas, os filisteus implicaram com ele. Não, esse poço é meu. E ele, sem contender, sem brigar, só ouviu bate-boca, foi procurar em outro terreno para cavar poço. E ele chamou esse primeiro poço Ezeque, que é contenda. E ele foi, procurou outro lugar no terreno, cavou, achou água boa. E eles voltaram, os inimigos voltaram. E ele chamou o poço Sitna, que é inimizade. E pela terceira vez, ele não ficou naquele lugar,
e cavou o terceiro poço, deu água boa, e eles não compreenderam mais. E ele chamou o nome daquele terceiro poço Rehobote, que significa terras alargadas. Isso me mostra, irmãos, que para todo problema que enfrentamos, que no caso aqui é o Sitna, contenda, Ezeque, inimizade. Se eu perseverar no que o Senhor liberou para mim, eu vou ter o rebote de Deus. Fala para o seu irmão, se você está vivendo um tempo de luta, se tem Sitna na tua vida, se também tem Ezeque, não desista, persevere, porque você vai viver o rebote de Deus. Deus vai alargar os teus poços, água boa vai brotar. E sabe o que acontece, irmãos? É algo muito lindo, porque eu vejo o poço da mulher samaritana, eu vejo o poço do paralítico numa ótica. Nos dois primeiros exemplos eu vejo Jesus falando o seguinte: pare de olhar para o tanque, para o poço e olhe para mim. Olhe para mim e receba a água da vida. Samaritana, olhe para mim e receba a cura. Paralítico. Mas nesse caso aqui é diferente, irmãos. Nesse caso aqui, Deus usa Isaac para uma ótica diferente. Ele não está mandando olhar para a fonte, Ele está mandando cavar mais fundo. Para Deus, irmãos, não haverá impossíveis. Lucas vai dizer isso, porque se você não consegue acessar as fontes no patamar, na superfície, se você não consegue alcançar as fontes, subir nas montanhas, como eu falei no começo, Deus vai te fazer alcançar as fontes nas profundezas. Você está entendendo isso? Se você não alcançar as fontes no físico, na montanha, se não houver possibilidade, Deus vai te mandar cavar fundo, porque você vai acessar as fontes lá nas profundezas. Porque é isso, ao terreno conquistado por Abraão, que Isaac agora está cavando poços, é um terreno árido, é um terreno, irmãos, que não se tem grandes fontes de águas na superfície, mas as veias de águas estão nas profundidade de 20, 30 metros. Então, para a fonte jorrar ali, tinha que cavar fundo, e o Senhor está falando comigo e contigo: não desista do processo, continue cavando. Mas eu não estou vendo nada, pastor, eu não estou sentindo nada, não está avançando nada, está saindo mais do que entra. Mas o Espírito Santo está falando: cava fundo, cava fundo, cava fundo. Cava, porque você vai acessar as fontes. Na minha casa, irmãos, a fonte não é profunda não, meu poço tem 17 metros, atingiu a veia, é água boa. Quem tem poço artesiano? Não é não? Quando pega a veia, né? É igual tirar sangue. Quando pega a veia, enche 6 tubos, tranquilo. Tem que cavar fundo, irmãos. No panorama espiritual tem gente que está acessando as fontes das montanhas, outros estão na superfície, mas tem outros que o Senhor está tratando com profundidade. Tem que cavar fundo para viver o rebote de Deus. Não desista no meio do processo, não volte atrás. Ele está colocando, Pai, em nossas mãos ferramentas para que possamos avançar. Você vai atingir a veia. E você vai acessar as fontes profundas de Deus da tua existência. E quando você acessar as fontes,
vai ter água para irrigar a plantação, vai ter água para alimentar e saciar a sede do gado. Deus vai gerar uma grande prosperidade numa terra que outrora era de sequidão, porque você decidiu avançar, você decidiu não desistir, você decidiu acessar as fontes profundas para viver o extraordinário, para viver o sobrenatural. Eu quero perguntar aqui nesta manhã: quem se disponibiliza a pegar as ferramentas que o Senhor está disponibilizando para cavar fundo hoje? Você pode se colocar de pé, adorando, exaltando, glorificando a Ele. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Deus está falando, igreja de Nova Cidade, é tempo de pegar as armas para cavar fundo. E o Senhor me mostra, irmãos, o quadro espiritual nosso. Nós não estamos como igreja, não como indivíduo. No primeiro exemplo, nós não estamos no segundo exemplo, nós estamos espiritualmente no terceiro exemplo. E o Espírito Santo sopra em mim, dizendo que este quadro espiritual é de muito tempo, é de muito tempo, é de muito tempo. Rebedecanturiniká cerebrai, anai chorelemanto kinekésia. E o Senhor está soprando em nós armas para que possamos atingir a veia, irmãos, para que possamos alcançar as fontes que estão escondidas no secreto do Senhor. Qual lugar que você vai estar? Em qual lugar que você vai estar? Entre o poço, entre a fonte, entre o poço ou entre... Glória a Deus, amados, que o Espírito Santo tenha falado ao coração de cada um de vocês através da ministração da sua palavra, que você possa nos ajudar a continuar proclamando as boas novas de salvação através do YouTube. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva lá, ative as notificações e compartilhe esse vídeo, que a mão do Senhor nos leve a lugares altos e que possamos juntos proclamar que Jesus Cristo vive e que Ele reina em nossos corações e em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Graça e paz.